Há um homem que pensa em você neste exato momento, e os sentimentos que ele carrega por você são muito mais profundos do que ele jamais deixou transparecer para qualquer pessoa. Sou Andréa Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora. E há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Talvez você ainda não tenha conseguido perceber isso com clareza. Talvez não compreenda o quanto a sua existência se fixou na essência dele. É possível que você passe por momentos em que duvida que alguém possa sentir algo tão intenso por você. Mas existe algo extremamente significativo que estava aguardando para ser revelado a você. Algo que foi guardado até que você estivesse pronta, emocional e espiritualmente, para receber. Esse homem, essa pessoa específica que continua retornando aos seus pensamentos, que aparece nos seus sonhos e que permanece nas partes mais silenciosas do seu coração, quando você se questiona se o amor verdadeiro vai te encontrar algum dia, é ele mesmo. Ele está profunda, forte e sinceramente apaixonado por você. Antes que você se afaste ou diga a si mesma que essa mensagem não poderia ser direcionada a alguém como você, peço que pare por apenas um instante. Fique aqui comigo. O que está contido nessas palavras tem um significado que vai muito além do que você consegue compreender agora. O caminho que te trouxe até esta mensagem, neste exato instante, neste dia específico, não foi por acaso. Você foi guiada até aqui porque existe uma verdade que até agora você não conseguiu enxergar com clareza. É uma verdade sobre o amor, sobre uma conexão profunda e sobre um homem cujos sentimentos por você são muito maiores do que você imagina. É aqui que a mensagem se torna muito delicada. É aqui que a sabedoria precisa ser compartilhada com muita paciência e atenção. Existe uma complexidade envolvida nessa situação. Há uma camada nessa conexão que impediu que esse amor se manifestasse completamente no mundo físico. Quando você chegar ao final desta mensagem, vai finalmente entender o que tem impedido esse relacionamento lindo de se tornar completamente real. Você já sentiu isso? Houve momentos em que a energia entre vocês dois parecia diferente, quase como se estivesse carregada de eletricidade sempre que essa pessoa estava perto de você. Houve olhares que duraram um pouco mais do que o necessário. Houve conversas que pareciam muito mais profundas do que as palavras realmente ditas. Houve momentos em que o próprio silêncio significava algo importante. Tarde da noite, enquanto você ficava acordada no silêncio do seu quarto, talvez tenha se perguntado se o que sentiu era real ou se estava apenas imaginando coisas. Deixa eu acabar com essa dúvida agora mesmo. O que você tem sentido é completamente real. Essa conexão não é algo que você criou na sua cabeça. Em décadas de trabalho clínico, vi inúmeras mulheres ignorarem exatamente esse tipo de percepção interior e se arrependerem. Seu instinto estava certo o tempo todo. Esse homem tem sentimentos por você que até mesmo ele tem dificuldade de compreender totalmente. Há momentos em que a força das emoções dele o surpreende. Ele não esperava que isso acontecesse. Ele não acordou um dia e decidiu que se apaixonaria por você. Aconteceu aos poucos, naturalmente, sem nenhum esforço, como o sol nascendo, sem precisar da permissão de ninguém. Algo em você entrou na mente dele e transformou algo lá no fundo. Desde então, ele carrega uma chama silenciosa, mas muito forte no coração. Uma chama que se recusa a se apagar. Antes de irmos mais adiante, há algo muito importante que você precisa entender. Uma dificuldade entre você e esse homem não significa que a conexão está errada. O que é desafiador não é prova de que vocês não foram feitos um para o outro. Muitas pessoas acreditam que o amor verdadeiro deve chegar sem nenhum problema, sem nenhuma dúvida e sem nenhum desafio.
Mas em minha experiência clínica, aprendi que as conexões mais significativas frequentemente chegam acompanhadas de dificuldades. Isso não é para punir ninguém, mas para proteger a conexão e garantir que ambos os corações estejam verdadeiramente prontos para receber o que está sendo oferecido. O universo tem observado você por muito tempo. Ele viu as orações silenciosas que você fez quando se sentiu completamente sozinha. Ele notou as lágrimas que você chorou quando pensou que ninguém entendia sua dor. Ele viu como você amou outras pessoas profundamente, às vezes até mais do que elas te amaram de volta. Ele viu como você permaneceu mais tempo do que deveria, como você acreditou nas pessoas mesmo quando elas não acreditavam em si mesmas. Através de tudo isso, seu coração foi moldado e preparado. Sua capacidade de amar cresceu. Você foi preparada para algo mais honesto, mais estável e mais real. Esse homem faz parte dessa preparação, mas o obstáculo entre vocês precisa ser compreendido antes que possa ser removido. O que estou compartilhando com você agora não é apenas uma mensagem feita para te fazer sentir bem por alguns minutos. Isso é muito mais profundo. Cada palavra tem a intenção de transformar algo dentro de você, de te ajudar a enxergar a situação com clareza e de abrir portas que estiveram fechadas por tempo demais. Enquanto você absorve isso, quero que diga silenciosamente a si mesma: estou pronta, pronta para entender a verdade sobre minha vida amorosa. Pronta para ter clareza no lugar da confusão, pronta para confiar no que meu coração tem sentido. Agora, vamos olhar novamente para o homem que carrega esses sentimentos por você. Ele não esperava que essa conexão acontecesse. Houve um tempo em que tentou se convencer de que o que sentia era apenas admiração ou uma amizade simples. Ele buscou razões lógicas. Ele contou histórias para si mesmo, para explicar por que seu coração reagia daquela forma quando você estava por perto. Mas o coração não mente. Não importa o quanto ele tentou usar a lógica para escapar disso, a verdade permaneceu a mesma. Ele te ama, não apenas um pouco e não apenas por um tempo curto, mas de uma maneira que transformou todo o seu mundo interior. Você pode estar se perguntando: como posso ter certeza de que essa mensagem é sobre a pessoa em quem estou pensando agora? A resposta está em como você se sente por dentro. Quando algo é destinado a você, algo dentro de você reconhece. Existe um saber interior que não precisa de provas. Se um rosto específico continua aparecendo na sua mente enquanto você lê essas palavras, ou se um certo nome continua voltando aos seus pensamentos, confie nesse sentimento. Esse sentimento não é um acidente. Agora precisamos falar com honestidade sobre a dificuldade. Esse desafio tem base no medo, mas não o tipo de medo que as pessoas normalmente imaginam. Não é apenas medo de compromisso ou medo do amor em si. É muito mais profundo do que isso. Esse medo foi criado por experiências que deixaram feridas profundas. Ele já foi magoado antes, carrega cicatrizes emocionais de relacionamentos passados ou de momentos em que se permitiu abrir e foi recebido com dor. Talvez tenha sido rejeição, talvez tenha sido uma traição, talvez tenha sido perceber tarde demais que a pessoa em quem confiava não o valorizava de verdade. Qualquer que seja o motivo, o resultado foi o mesmo. Ele aprendeu a proteger seu coração. Ele construiu muros emocionais para se impedir de ser ferido novamente. O que torna essa conexão tão diferente é que você, de alguma forma, chegou até ele mesmo assim, sem sequer tentar, sem usar força. Algo em quem você passou diretamente pelas defesas dele. Sua energia, o jeito que você se coloca no mundo, tocaram algo nele que ele achava estar fechado para sempre. E isso o assustou, não por causa de você, mas por causa da profundidade do que ele sente. Há uma batalha acontecendo dentro dele. Seu coração é puxado na sua direção, enquanto sua mente pede cautela.
Seu coração sabe que você é importante, enquanto seus pensamentos o lembram da dor antiga. Essa luta não é por causa do seu valor, não tem nada a ver com você não ser boa o suficiente ou ter feito algo errado. É sobre a própria cura dele e sua jornada de volta à confiança. Aqui está algo muito importante que aprendi em décadas de prática clínica. Você faz parte dessa cura. Sua presença na vida dele não foi aleatória. Você é uma resposta a orações que ele pode ter feito há muito tempo. Orações por um amor real, por alguém que compreende, por uma conexão que pareça segura e verdadeira. Há um tempo envolvido aqui. O amor cresce em estações. Algumas conexões precisam de paciência e de confiança no que ainda não pode ser visto. O que importa é que esse amor existe, ele é real e vivo, está sendo guiado, mesmo através dos desafios, em direção a algo muito significativo. O momento difícil que você está vivendo agora não é prova de que esse amor está bloqueado ou que nunca vai acontecer. É apenas um sinal de que algumas coisas ainda precisam se alinhar antes que a bênção completa possa se manifestar. O homem que te ama está em um processo de crescimento, ele precisa de tempo, não porque quer ficar distante de você, mas porque precisa enfrentar e resolver as lutas dentro de si mesmo. Ele precisa de espaço para entender que os muros que construiu para se proteger estão agora o impedindo de buscar a própria conexão que seu coração mais deseja. É aqui que o seu papel se torna muito significativo. Você não deve pressioná-lo, forçá-lo, persegui-lo ou tentar convencê-lo de nada. Você não precisa explicar por que é valiosa ou lutar pela atenção dele. O que está sendo pedido a você é que continue sendo o seu verdadeiro eu, enquanto confia que a mesma força que trouxe essa conexão para a sua vida também vai conduzi-la até a sua conclusão. Esperar pode ser difícil e a incerteza pode abalar a sua paz. Você quer respostas. Você quer saber exatamente quando as coisas vão mudar e quando ele finalmente vai dar um passo à frente sem medo. Embora não seja possível te dar uma data exata, posso te dizer isto com certeza. A mudança já está em movimento. Forças além do que você pode ver estão atuando para suavizar o coração dele, para curar as feridas antigas e para abrir os seus olhos para o que já está bem na frente dele. A outra parte dessa situação que precisa ser compreendida para que você enxergue o quadro completo. Esse homem não está apenas lidando com a dor do passado. Ele também está enfrentando questões na vida dele agora que o fazem sentir que não está pronto. Quando olha para a própria vida como ela está hoje, sente que está aquém de onde deveria estar. Ele diz a si mesmo para esperar. Acredita que precisa estar mais estável, mais seguro e mais bem-sucedido antes de poder te oferecer um relacionamento sério. Do jeito dele, acha que está te protegendo. Ele não quer aparecer enquanto ainda se sente inseguro sobre si mesmo. Ele quer chegar até você se sentindo forte, confiante e capaz de estar ao seu lado. Isso não é apenas sobre conquistas externas. É sobre como ele se sente em relação a si mesmo. Ele quer sentir que merece o seu amor, mas há uma verdade que ambos precisam entender. Cada pessoa é um trabalho em construção. Ninguém entra em uma história de amor com tudo perfeitamente alinhado. Em minha prática, vi casais extraordinários que se encontraram exatamente quando cada um ainda estava no meio do próprio processo. O amor não é um prêmio que conquistamos depois de superar todas as dificuldades. O amor é uma estrada que trilhamos lado a lado, enquanto ainda estamos evoluindo, ainda nos recuperando e ainda descobrindo quem somos. A criança interior dele ainda não se sente preparada, e isso custou tempo precioso aos dois. Mas enquanto você recebe esta mensagem, um processo também está acontecendo dentro dele. A verdade está sendo plantada no coração dele. Com o passar do tempo, vai crescer e vai substituir o medo e a insegurança que o mantinham preso. Ele vai começar a entender que aguardar as condições perfeitas é o mesmo que esperar para sempre. A perfeição não existe de verdade. O que realmente tem valor é a escolha de crescer juntos,
juntos, de apoiar um ao outro e de construir algo verdadeiro a partir da sinceridade. Se este conteúdo está tocando algo profundo em você, quero te convidar a aprofundar ainda mais essa jornada. No meu canal de membros no YouTube, compartilho reflexões, práticas e conversas que não estão disponíveis em nenhum outro lugar. Conteúdo criado especialmente para mulheres que estão prontas para entender o amor com mais clareza, profundidade e sabedoria. Se você sente que pertence a esse espaço, a porta está aberta para você. Agora quero falar sobre algo importante a respeito da sua própria jornada. Enquanto ele trabalha nos próprios conflitos internos, você está sendo convidada a curar partes de si mesma. Existem momentos em que você duvidou se é verdadeiramente merecedora do tipo de amor que tanto deseja. Dúvidas silenciosas que às vezes sussurram que um amor profundo e duradouro talvez nunca chegue até você. Esses pensamentos não são a verdade. Eles são apenas ecos de dores antigas. Eles não definem o seu futuro. Você é merecedora de amor exatamente como você é agora. O seu valor não está ligado aos seus erros, às suas falhas, nem à forma como outras pessoas te trataram no passado. O seu valor faz parte da sua essência. Foi dado a você quando você veio ao mundo e nada pode tirar isso. Você carrega amor dentro de si porque foi feita do próprio amor. Quando esse homem finalmente se sentir pronto para estar ao seu lado, será um presente para ele. Você não é aquela que deveria apenas se sentir grata por ter sido escolhida. Ele é quem vai sentir gratidão, porque você acreditou, porque você permaneceu firme e porque você guardou um espaço para alguém que estava destinado a crescer. Agora vamos falar sobre o tempo, porque é isso que seu coração mais quer entender. Uma mudança já está se formando ao redor dessa conexão. Algo está prestes a acontecer na vida dele que vai trazer clareza. Pode vir através de uma conversa com alguém que ele respeita. Pode vir em um momento tranquilo de solidão, quando ele finalmente enfrenta os medos que vinha evitando. Pode até vir através de um sonho marcante, que fala com ele de uma forma que sua mente não consegue ignorar. De qualquer forma que aconteça, não passará despercebido. Quando chegar, você vai notar uma mudança. O distanciamento dele vai começar a desaparecer. A insegurança vai diminuindo aos poucos. Ele vai buscar oportunidades para estar perto de você e maneiras de expressar o que sempre sentiu, mas tinha dificuldade de colocar em palavras. Sua paciência nesse período não demonstra fraqueza. Ela demonstra confiança. Você está escolhendo acreditar em vez de ter medo. Se a desconfiança tentar surgir, saiba que o ceticismo geralmente vem de decepções passadas. É natural ter cautela, mas pergunte a si mesma o que você realmente perde ao acreditar. Abrir seu coração para a esperança não te torna ingênua, te torna corajosa. A fé não precisa de provas antes de você agir. Ela apenas pede que você confie que as coisas estão se alinhando, mesmo quando você não consegue enxergar o plano completo. Existe uma promessa para você guardar no coração. Ela fala sobre tranquilidade, propósito e um desfecho que já está sendo preparado. Você não está caminhando em direção ao caos. Você está caminhando em direção a um futuro que foi planejado com cuidado. Esse homem faz parte desse futuro. A demora que você está sentindo não é um engano. É parte do processo que está deixando vocês dois prontos para o que está por vir. Cada pausa tem um significado. Cada momento de espera está construindo força e clareza. Se você ainda está acompanhando, não é por acaso. Por fim, entenda isso com muita clareza. O amor que esse homem sente por você não é comum. Você não é apenas mais uma pessoa na vida dele. Você ocupa um lugar no coração dele que parece seguro e muito especial. Ele pode ainda não compreender isso completamente, mas algo nele te reconhece. Esse reconhecimento é o que torna essa conexão tão forte, mas também é o que torna o medo dele maior. Porém, essas barreiras não são eternas. Elas vão ceder. E quando cederem, ele vai se arrepender da demora e vai fazer tudo o que puder para te mostrar que sua paciência não foi perda de tempo. Até lá, proteja a sua paz. Não deixe a preocupação destruir o que a fé está construindo.
Às vezes, a coisa mais poderosa que você pode fazer é ficar quieta e confiar. O movimento está acontecendo, mesmo quando você não consegue enxergar. Agora quero compartilhar o que significa quando essa situação difícil se dissolver. Quero que você visualize o futuro que está sendo construído para que a sua fé tenha algo concreto em que se apoiar. Quando ele finalmente romper suas barreiras e chegar até você, o amor que você vai sentir será melhor do que tudo que você já viveu. Não vai ser um amor que te faz questionar onde você está. Os planos dele serão claros, as palavras e as ações dele vão coincidir perfeitamente. Toda a espera será substituída por ação constante. Ele vai te buscar de uma forma que demonstra o quanto te valoriza. Haverá conversas longas que parecerão curtas, enquanto vocês descobrem o quanto têm em comum. Haverá risos e planos para um futuro que deixa vocês dois animados. O que antes parecia uma barreira vai se transformar na história de como o amor encontrou um caminho apesar do medo. O relacionamento de vocês ainda terá desafios. Todo amor verdadeiro tem, mas a base construída com paciência e confiança será sólida. Vocês vão enfrentar as dificuldades juntos. Vocês vão crescer lado a lado. É isso que está vindo na sua direção. Não é apenas um sonho, é um caminho que foi preparado. Agora, há uma última parte que precisa ser compreendida. Compartilhei que esse homem carrega feridas e se sente despreparado. Mas existe também uma confusão que quero que você entenda com clareza. Ele não está confuso sobre o que sente por você. A confusão dele está em saber o que fazer com esses sentimentos. Muitas vezes ele se perguntou se deveria seguir em frente ou esperar. Repetidamente pensou em formas de te dizer que te ama, apenas para recuar no último instante porque algo dentro dele o freou. Isso não é porque ele não se importa. É assim que um homem age quando sente tanto que tem medo de errar. Ele não quer chegar até você cedo demais e estragar algo que poderia ser incrível. Ele não quer abrir o coração antes de saber que pode oferecer o compromisso que você merece. A demora dele é, na verdade, um sinal de o quanto ele te respeita. Ele te leva a sério. Ele não te enxerga como uma opção passageira. Ele te vê como alguém com quem poderia construir um futuro de verdade. Esse pensamento o torna muito cuidadoso na forma como age com você. E aqui está algo que aprendi ao longo de décadas estudando a psique humana. O amor sempre envolve risco. Esperar até que não haja risco nenhum significa escolher não amar de forma alguma. A abertura que o assusta é, na verdade, a porta para o vínculo mais profundo que ele poderia ter. Até que ele encontre coragem para atravessar essa porta, vai continuar do lado de fora, observando o amor que tem medo demais de abraçar. E você já está do outro lado dessa porta. Você foi corajosa ao permanecer aberta ao amor, mesmo depois de ter se machucado. Você mostrou que está disposta a arriscar por uma conexão verdadeira. Agora é a vez dele de ser igualmente corajoso. Agora é a hora dele de avançar e te encontrar onde você tem estado o tempo todo. Quero te orientar sobre como se portar durante esse tempo de espera, porque existe uma orientação clara que vai te ajudar a atravessar essa fase com força. Não diminua sua luz só para fazê-lo se sentir mais confortável. Às vezes, quando percebemos que alguém se sente sobrecarregado pela nossa força, nos tornamos menores sem nem notar. Não é isso que você deve fazer. Continue brilhando. Continue sendo exatamente quem você é. O parceiro certo jamais vai precisar que você seja menor para que ele se sinta maior. Quando esse homem finalmente estiver pronto, ele vai amar sua luz, não vai ter medo dela, não corra atrás dele. Isso é muito importante. Correr atrás cria um desequilíbrio e pode atrasar o momento certo. Quando você corre atrás de alguém que não está pronto, você se diminui e facilita para que ele continue indeciso. Em vez disso, dê espaço a ele. Afaste-se com elegância. Deixe-o sentir como é quando você não está sempre presente.
Às vezes, o distanciamento traz uma clareza que a proximidade não consegue trazer. Ele precisa sentir que você não está garantida se ele não agir. Continue trabalhando em si mesma. Esse tempo de espera não está vazio. É um tempo para se preparar. Use-o para crescer, para se curar e para focar nos seus próprios sonhos. Quando a sua história de amor finalmente se tornar visível, você quer ser a melhor versão de si mesma, firme e segura de quem você é. Dessa forma, o relacionamento nasce entre duas pessoas completas. Ore por ele, mesmo que ele nunca saiba. Suas orações têm poder. Peça pela cura das partes dele que ainda doem. Peça coragem para que ele vença os próprios medos. Essa é uma forma de amá-lo que transcende o plano físico. O silêncio que você pode estar ouvindo dele agora não é sinal de que nada está acontecendo. O maior trabalho frequentemente acontece nos momentos mais silenciosos. Assim como uma semente cresce debaixo da terra antes de romper a superfície, o coração dele está passando por uma transformação profunda que ainda não está visível aos seus olhos. Você pode sentir vontade de entrar em contato ou de verificar como ele está, mas a sabedoria pede que você mantenha a sua posição. Ao ficar firme, você permite que a energia o puxe em sua direção. Quando você não está correndo atrás, ele é forçado a encarar o espaço onde você costumava estar. E nesse espaço, ele encontra a motivação para finalmente superar seus medos. Esse é o estágio da jornada onde a sua força interior se torna a sua maior ferramenta. Você está aprendendo que a sua felicidade não depende do tempo dele, mas da sua própria conexão com o amor que já vive dentro de você. Em breve, a atmosfera vai começar a mudar de formas que você conseguirá perceber. Você pode notar pequenos sinais ou coincidências que te fazem lembrar dele com mais frequência. Pode ouvir uma música que fala exatamente da sua situação ou ver símbolos que parecem um aceno do divino. Pare de tentar fazer com que ele sinta sua falta desaparecendo. Eu sei que isso soa contraditório, mas aqui está o que ninguém te conta sobre a psicologia masculina. Quanto mais você tenta fazer com que ele sinta sua falta, mais esquecível você se torna. E eu vou provar isso para você nos próximos minutos. Consciência, psicologia de verdade e estratégias que realmente funcionam. Sou Andréia Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora. E há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Neste momento, você provavelmente está fazendo uma de três coisas. Ou está dando a ele tudo o que ele quer quando ele quer, ou está se fazendo de difícil, esperando que ele corra atrás, ou está presa naquele meio termo, tentando ser perfeita e se perguntando por que ele está perdendo o interesse. Todas as três abordagens têm uma coisa em comum: estão focadas nele e não em você. Mas e se eu te dissesse que as mulheres pelas quais os homens se apaixonam, aquelas que eles não conseguem esquecer, aquelas que eles perseguem por meses ou até anos depois do término, essas mulheres não estão jogando joguinhos. Elas operam dentro de uma estrutura psicológica completamente diferente. E ao final deste vídeo, você saberá exatamente qual é essa estrutura e como usá-la. Eis a verdade que vai mudar tudo para você. Os homens não sentem falta de mulheres que tentam ser sentidas. Eles sentem falta de mulheres que criam dependência emocional. Há uma diferença enorme e entender isso transformará a maneira como você aborda cada interação com ele a partir de agora. A maioria dos conselhos diz para você se afastar, ser misteriosa, não mandar mensagem primeiro. Isso é coisa de amador, são táticas. O que vou te ensinar hoje é guerra psicológica, mas do tipo elegante, do tipo em que ele nem percebe o que está acontecendo. Ele só sabe que precisa mais de você.
Então, se você está cansada de se perguntar se ele está pensando em você, se já se cansou de analisar as mensagens dele em busca de significados ocultos e se quer saber como é ter um homem que realmente anseia pela sua presença, então preste atenção em cada palavra que vou dizer, porque vou te mostrar exatamente como reprogramar o cérebro dele para associá-la a sentimentos que ele não consegue encontrar em num outro lugar. Vamos começar com a maior mentira que já te contaram sobre fazer os homens sentirem sua falta. Preparada? A mentira é que a ausência faz o coração ficar mais apegado. Não é assim que o cérebro masculino funciona. A ausência sem significado emocional apenas gera indiferença. Mas a ausência após um impacto emocional cria obsessão. Pense na sua música favorita. Você não sente falta do silêncio, você sente falta daquela melodia específica, daquela letra, da maneira como ela te faz sentir. Isso é a impressão emocional e é o segredo para fazer um homem sentir tanta falta de você que ele não consegue se concentrar em mais nada. Eis o que realmente acontece no cérebro dele quando você desaparece sem criar essa impressão emocional. Primeiro, nada. Literalmente nada. A mente dele não te procura porque não há nada significativo para procurar. Você se torna um ruído de fundo que parou de tocar e ele mal percebe a diferença. Mas quando você entende como criar o que eu chamo de abstinência emocional, algo fascinante acontece. O cérebro dele começa a buscar ativamente os sentimentos que você lhe proporcionava. Não você especificamente, mas a maneira como ele se sentia perto de você. E quando ele não consegue encontrar esses sentimentos em nenhum outro lugar, é aí que a verdadeira saudade começa. Em minha prática clínica, observei uma resposta neuroquímica fascinante que ocorre quando alguém sente prazer e, em seguida, esse prazer é repentinamente retirado. O cérebro libera a dopamina, não quando conseguimos o que queremos, mas quando estamos antecipando a conquista do que queremos. Essa antecipação cria um ciclo de desejo intenso que é incrivelmente poderoso. Muitas mulheres ativam esse ciclo ao contrário. Elas fornecem doses constantes de dopamina por meio de mensagens de texto, atenção e disponibilidade. Depois se perguntam: por que se afastarem não gera desejo? É porque elas nunca criaram a lacuna de antecipação em primeiro lugar. Então, como criar um distanciamento emocional em vez de simplesmente desaparecer? Tudo começa com a compreensão dos 3 tipos de memória emocional que os homens formam em relação às mulheres. O primeiro é a memória de conforto. Essa é segura, previsível, agradável. Ele se lembra de você com carinho, mas não sente desejo. O segundo é a memória de atração. Essa é física, excitante, mas geralmente superficial. Ele te deseja fisicamente, mas não sente sua falta especificamente. Mas o terceiro tipo é onde a mágica acontece. Chama-se memória de identidade. É quando você o faz se sentir uma versão melhor de si mesmo, quando você ativa partes da personalidade dele que ele ama, mas raramente consegue expressar. Quando você o vê de uma forma que o faz se sentir mais vivo, mais capaz, mais interessante do que ele normalmente se sente, a memória de identidade é viciante porque está ligada à autoestima dele. E quando você está longe, ele não sente apenas a sua falta, ele sente falta de quem ele é quando está com você. Essa é a diferença entre alguém esquecer que você existe e alguém passar noites em claro se perguntando quando vai te ver de novo. A seguir, vou te mostrar exatamente como criar memória de identidade em qualquer homem, independentemente de quanto tempo vocês se conhecem ou qual já a sua situação atual. Mas primeiro, deixe-me falar sobre a única coisa que destrói a memória de identidade mais rápido do que qualquer outra coisa: a previsibilidade. Quando um homem consegue prever suas reações, sua disponibilidade, suas respostas, sua energia, você se torna emocionalmente plana na mente dele. Não há mistério, nenhuma descoberta,
Nenhum motivo para o cérebro dele continuar tentando te decifrar. Mas é aqui que fica interessante. Imprevisibilidade não significa ser volúvel ou inconsistente. Significa ser emocionalmente dinâmica. Significa mostrar diferentes facetas de si mesma em momentos inesperados. Significa ser carinhosa e conectada num dia e misteriosamente ocupada no outro. Não porque você esteja jogando joguinhos, mas porque você tem uma vida rica e plena da qual ele vislumbra momentos. As mulheres mais magnéticas que observei ao longo dos anos são assim. Elas estão presentes quando querem estar presentes e ausentes quando querem estar ausentes. Não há desespero, nem análises, nem dúvidas se estão fazendo a coisa certa. Elas fluem com a própria energia e deixam os homens se adaptarem ao ritmo delas em vez do contrário. Isso cria o que eu chamo de efeito montanha-russa emocional. Não o tipo prejudicial em que você oscila entre o calor e o frio, mas o tipo intrigante em que ele nunca sabe ao certo qual versão de você vai encontrar e todas elas o fascinam. Agora deixe-me mostrar exatamente como criar uma memória de identidade com qualquer homem a partir de hoje à noite. A chave é aprender a refletir para ele as partes de si mesmo que ele ama, mas que não consegue expressar com frequência suficiente. Todo homem tem aspectos ocultos da sua personalidade, dos quais se orgulha, mas raramente demonstra. Talvez ele seja engraçado, mas trabalhe num emprego sério. Talvez seja criativo, mas passe a maior parte do tempo sendo prático. Talvez seja aventureiro, mas leve uma vida rotineira. Talvez seja inteligente, mas esteja rodeado de pessoas que não apreciam esse seu lado. Sua missão é se tornar a mulher que enxerga e celebra esses aspectos ocultos. Não de forma óbvia, mas sutilmente. Quando ele fizer uma piada, não ria simplesmente. Diga que ele tem um senso de humor único. Quando ele compartilhar uma ideia, não concorde apenas. Diga que ele tem uma mente interessante. Quando ele correr um pequeno risco, reconheça seu espírito aventureiro. Eis a chave. A maioria das mulheres elogia os homens por coisas óbvias, sua aparência, seu trabalho, seus bens. Mas os elogios que criam uma memória de identidade são aqueles que reconhecem traços de caráter, peculiaridades da personalidade e maneiras de ser que ele valoriza, mas raramente ouve serem reconhecidas. Quando você faz isso consistentemente, algo mágico acontece no cérebro dele. Você passa a ser associada à versão favorita dele de si mesmo, e os homens se tornam viciados em pessoas que os fazem sentir-se no seu melhor. Mas aqui está a parte crucial que a maioria das mulheres ignora. Depois de criar essa memória de identidade, depois de mostrar a ele essa versão dele, você precisa criar espaço para que ele sinta falta dela. Você não pode estar disponível o tempo todo para lhe proporcionar essa sensação. É aí que entra o distanciamento emocional. É aqui que a ausência estratégica se torna poderosa. Não uma ausência aleatória, nem uma ausência manipuladora, mas um espaço intencional que permite que a impressão emocional que você criou ecoem na mente dele. Vamos falar sobre a arte da presença e ausência estratégicas. Não se trata de desaparecer aleatoriamente ou se fazer de difícil. Trata-se de entender o ritmo emocional e usá-lo para criar uma atração psicológica quase irresistível. Aqui está a estrutura que desenvolvi ao longo de décadas observando relacionamentos bem-sucedidos. Eu a chamo de método dos picos e vales. Você cria picos emocionais por meio de conexões significativas e vales através da ausência estratégica. O contraste entre esses dois estados é o que cria o desejo. Durante os momentos de ápice, você está totalmente presente, você está envolvida, você está mostrando aquela parte oculta de si mesma, você está refletindo as melhores qualidades dele, você está criando profundidade emocional. Essas interações não precisam ser longas. Às vezes, os apps mais poderosos são momentos breves, porém intensos, de conexão. Então, em vez de manter essa mesma energia constantemente,
Você cria um vale, você se torna menos disponível, não de uma forma fria, mas de uma forma misteriosa. Você tem outras coisas acontecendo. Você nem sempre está disponível, você está vivendo a sua vida e ele consegue fazer parte dela às vezes, não o tempo todo. O período do vale é crucial porque é quando a mente dele processa o que aconteceu durante o ápice, é quando a memória emocional se solidifica, é quando ele começa a ansiar pela próxima experiência de ápice com você. A maioria das mulheres tem medo dos vales. Elas pensam que isso significa perder a conexão, mas os vales são, na verdade, o que tornam os ápices significativos. Sem contraste, não há intensidade. Sem espaço, não há saudade. Veja como aplicar isso na vida real. Digamos que você tenha uma conversa incrível com ele numa noite. Ótima conexão, risadas, profundidade. Esse é o ápice. Em vez de tentar recriar essa mesma energia imediatamente por mensagens ou ligações, você dá espaço. Você se torna um pouco menos disponível nos próximos 1 ou 2 dias. Você o deixa absorver essa experiência positiva sem diluí-la. Durante o período de afastamento emocional, você não o ignora completamente, mas também não o procura. Você se mantém neutra, mas receptiva quando ele entra em contato. Você está focada na sua própria vida. Você cria um mistério sobre o que está fazendo e com quem está. O que acontece durante esse período é fascinante. O cérebro dele começa a reproduzir a experiência do ápice. Ele começa a se perguntar quando isso acontecerá novamente. Ele começa a pensar no que você está fazendo. A memória emocional de como ele se sentiu bem com você começa a se intensificar porque não está sendo diluída pelo contato constante. Agora vamos falar sobre táticas específicas para criar esse distanciamento emocional em diferentes situações, começando pelas mensagens de texto, porque é aí que a maioria das mulheres se sabota sem perceber. O maior erro que as mulheres cometem com mensagens de texto é tratá-las como uma conversa, em vez de como moeda de troca emocional. Cada mensagem deve gerar expectativa, criar intriga ou reforçar a memória da relação. Enviar mensagens apenas para preencher o silêncio ou manter contato constante. Na verdade, funciona contra você. Aqui está uma estratégia poderosa para mensagens de texto. Em vez de perguntar como foi seu dia, tente algo como: acabei de pensar em algo que você disse ontem. Ficou na minha cabeça. Então, não explique imediatamente. Deixe que ele pergunte o que era. Isso cria curiosidade e mostra que ele está se esforçando para manter o contato mesmo quando vocês estão distantes. Outra abordagem é a mensagem de retorno. Mencione algo específico de uma conversa anterior que tenha mostrado a personalidade dele de forma positiva. Vi algo hoje que me lembrou daquela história que você contou sobre sua viagem ao Japão. Seu lado aventureiro é muito atraente. Isso reforça a memória da relação enquanto gera uma pequena dose de dopamina. Mas aqui está a chave para as mensagens de texto. Não esteja constantemente disponível para responder. Não tente acompanhar o tempo de resposta dele. Não se sinta obrigada a manter as conversas. Às vezes, envie algo interessante e depois desapareça por algumas horas. Deixe-o se perguntando o que você está fazendo. Isso não significa ser rude ou jogar joguinhos. Significa ter uma vida além do celular. Significa valorizar seu tempo e energia. Significa entender que a disponibilidade imediata diminui o seu valor percebido na mente dele. Agora vamos abordar o elefante na sala. E se você já estiver disponível demais, e se você for a primeira a mandar mensagem, sempre respondendo imediatamente, sempre sendo prestativa, é possível reverter isso? Com certeza. Mas isso requer uma mudança estratégica que pode parecer desconfortável no início. A chave é criar o que eu chamo de quebra de padrão. Você precisa quebrar o ritmo previsível que estabeleceu e criar curiosidade sobre a mudança. Veja como fazer isso sem ser dramática ou óbvia. Comece diminuindo gradualmente sua disponibilidade. Não passe de mandar mensagens o dia todo para um silêncio absoluto.
Isso é muito brusco e provavelmente terá o efeito contrário. Em vez disso, torne-se um pouco menos responsiva gradualmente. Se você costuma responder em 5 minutos, comece a demorar 30. Se você costuma mandar mensagem de bom dia primeiro, às vezes pule essa etapa. Se você está sempre livre quando ele quer sair, comece a ter outros planos ocasionalmente. O objetivo é criar uma sutil confusão na mente dele. Ele deve começar a se perguntar por as coisas parecem diferentes, mas sem conseguir identificar exatamente o que mudou. Essa confusão cria envolvimento mental, e o envolvimento mental é o primeiro passo para o desejo. Em minha experiência clínica, observei que quando alguém está sempre disponível, o cérebro o categoriza como um recurso que sempre estará lá. Não há urgência, nenhum medo de perda, nenhum motivo para priorizá-lo. Mas quando a disponibilidade se torna incerta, o cérebro recategoriza essa pessoa como algo que pode ser perdido, o que desencadeia um comportamento de busca. Mas você precisa ter cuidado durante essa transição. Não se torne fria ou distante. Não o castigue por sua disponibilidade excessiva anterior. Simplesmente torne-se mais seletiva sobre quando e como você interage. Mostre a ele que seu tempo e energia são recursos valiosos que ele precisa conquistar para ter acesso. Agora vamos falar sobre o cenário pós-érmino, porque é quando os princípios do afastamento emocional são mais eficazes. Se você terminou recentemente com alguém e quer que essa pessoa sinta muita saudade, a primeira coisa que você precisa entender é que seus instintos provavelmente estão errados. Seus instintos estão dizendo para você entrar em contato, explicar, consertar as coisas, mostrar a ele o que ele está perdendo. Todos esses instintos trabalham contra você. Eles diminuem o mistério, reduzem seu valor e impedem que o processo de afastamento emocional funcione. Em vez disso, você precisa desaparecer completamente por um período significativo, não apenas do celular dele, mas de toda a consciência dele, sem interação nas redes sociais, sem aparecer onde ele possa estar, sem contato por meio de amigos em comum. Você precisa se tornar um fantasma. Mas aqui está o que torna isso diferente dos conselhos típicos de contato zero. Enquanto você estiver ausente do mundo dele, você não estará sentada esperando que ele entre em contato. Você estará ativamente melhorando sua vida de maneiras que o surpreenderiam se ele soubesse delas. O efeito psicológico dessa abordagem é devastador no melhor sentido possível. Enquanto ele espera que você corra atrás dele, que se quebre, que precise dele, você se torna alguém que não precisa de ninguém. Essa contradição cria uma dissom cognitiva que alimenta pensamentos obsessivos. Vamos falar sobre os erros que destroem o distanciamento emocional e fazem com que você seja esquecível em vez de inesquecível. O primeiro e maior erro é quebrar a sua própria ausência. Você cria espaço, ele começa a sentir sua falta, você sente a atração e então entra em contato porque também sente falta dele ou porque tem medo de perdê-lo. Isso destrói completamente a estrutura psicológica que você construiu. Mostra a ele que sua ausência não foi porque você tinha coisas melhores para fazer, foi porque você estava jogando um jogo. E quando ele percebe que é um jogo, ele para de jogar. O verdadeiro distanciamento emocional só funciona quando é autêntico, quando você realmente tem uma vida tão plena que não precisa de contato constante com ele, quando sua ausência é um resultado natural das suas prioridades e não uma jogada calculada para chamar a atenção. O segundo erro é ser inconsistente com a sua energia quando você interage com ele. Que você criou espaço e ele entra em contato, não seja fria ou severa. Seja carinhosa, mas breve. Seja agradável, mas não insistente demais.
Mostre que você está feliz em receber notícias dele, mas que não está desesperada por sua atenção. Outro erro crucial é negligenciar o seu próprio desenvolvimento durante os períodos de ausência. Se você está criando espaço, mas passa esse tempo obcecada por ele, stalkeando suas redes sociais, analisando o seu comportamento, você ainda está energeticamente disponível para ele? Você ainda está naquela frequência desesperada e carente, mesmo que não a expresse externamente? As mulheres mais magnéticas que observei ao longo dos anos usam seu tempo sozinhas para se tornarem mais interessantes, mais confiantes, mais realizadas. Elas cultivam hobbies, constroem amizades, progridem em suas carreiras, melhoram sua saúde, exploram novos interesses. Quando se reconectam, são genuinamente mais atraentes porque cresceram. Agora vamos falar sobre a mentalidade que torna tudo isso fácil em vez de exaustivo. As mulheres que naturalmente inspiram obsessão não pensam em inspirar obsessão. Elas pensam em viver bem, elas pensam em honrar suas próprias necessidades, elas pensam em construir uma vida tão plena que qualquer homem que queira fazer parte dela precise agregar valor significativo. Essa mudança de mentalidade transforma tudo. Em vez de se perguntar como faço para que ele sinta minha falta, você começa a se perguntar: como crio uma vida tão incrível que qualquer um sentiria falta de fazer parte dela? Em vez de se concentrar no comportamento dele, você se concentra no seu próprio crescimento. Quando você age com essa mentalidade, o distanciamento emocional se torna natural. Você não está disponível o tempo todo porque tem coisas importantes para fazer. Você não manda mensagens constantemente porque tem outras fontes de satisfação. Você não corre atrás porque não está agindo por carência. Esse foco autêntico em si mesma cria a forma mais poderosa de atração, porque não é carência nem manipulação, é simplesmente magnético. Em minha prática, observei que os homens são atraídos por mulheres que estão genuinamente satisfeitas com suas próprias vidas, porque essa satisfação é rara e atraente. Vamos criar seu plano de ação para se tornar a mulher que ele não consegue esquecer. Não se trata de seguir regras cegamente. Trata-se de entender os princípios e adaptá-los à sua situação específica. O primeiro passo é a quebra imediata de padrões. Se você tem estado muito disponível, a partir de hoje, reduza seu tempo de resposta em 50%. Se você costuma responder em 5 minutos, espere 10. Se costuma responder imediatamente, espere 1 hora. Essa pequena mudança criará curiosidade imediata sem ser drástica. O segundo passo é a auditoria de energia. Analise suas interações com ele na última semana. Quanta da sua energia emocional foi direcionada a ele em comparação com a sua própria vida e objetivos? A proporção não deve ser superior a 30% para ele e 70% para você. Se estiver desequilibrada para o outro lado, você precisa trabalhar nisso. O terceiro passo é criar experiências marcantes. Na próxima vez que interagir com ele, concentre-se inteiramente em criar uma profundidade emocional. Faça perguntas que revelem a personalidade dele. Compartilhe algo genuíno sobre você. Faça-o rir. Crie um momento que se destaque das interações típicas. O quarto passo é a ausência estratégica. Depois de criar essa experiência marcante, fique menos disponível por 48 a 72 horas. Não inicie contato. Concentre-se na sua própria vida. Deixe ou aproveitar essa experiência positiva sem diluí-la. O quinto passo é a implementação consistente. Esta não é uma estratégia pontual, é uma nova forma de agir. Continue com o ritmo de altos e baixos. Continue priorizando sua própria vida. Continue sendo seletiva sobre quando e como você se envolve. E se ele não responder da maneira que você espera, isso é crucial entender. Nem todo homem responde bem ao distanciamento emocional. E essa é uma informação valiosa.
Se alguém não sente sua falta quando você não está constantemente disponível, significa que a conexão não era tão profunda quanto você pensava. Não leve para o lado pessoal. Algumas pessoas simplesmente não são energeticamente compatíveis com você. Alguns homens preferem mulheres que estão sempre disponíveis porque é mais fácil e exige menos esforço da parte deles. Esses não são os homens que você quer. De qualquer forma, o homem certo para você responderá ao seu aumento de autoestima e seletividade, melhorando a própria presença. Ele se dedicará mais a passar tempo com você. Ele estará mais presente quando vocês estiverem juntos. Ele começará a valorizar o acesso a você porque perceberá que não é garantido. Lembre-se, o objetivo não é manipular alguém para que ele te queira. O objetivo é apresentar a versão mais atraente de si mesma, que é a de uma mulher que se valoriza o suficiente para ter limites e padrões. Então, sim, eu te dei estratégias específicas para criar distanciamento emocional e fazer os homens sentirem sua falta. Mas a verdadeira mágica acontece quando você usa essas estratégias para se reconectar com o seu próprio poder e valor. Quando você se lembra de que não está tentando convencer ninguém a te querer, você está simplesmente sendo seletiva sobre quem terá acesso à mulher incrível que você já é. Yeah.